Você estudou um monte de materiais, aprendeu estratégias, mas o seu saldo continua diminuindo? O problema é que você acredita em mitos que a comunidade de trading já vem presenciando há anos. E essas ilusões só te levam a um fracasso antes mesmo de você abrir a sua primeira operação. E pessoal, nesse vídeo aqui eu vou revelar os 7 mitos mais perigosos do trading, tá bom? Que destrói as contas com mais frequência. E você vai entender porque o mito do dinheiro fácil vira perda rápida. E como as notícias enganam até os traders mais experientes e por que os robôs não salvam as suas contas. Assiste até o fim e você vai saber a verdade que os gurus das propagandas não te contam. E bem, pessoal, o primeiro mito é que trading é dinheiro fácil. E esse é literalmente o mito mais tóxico do mercado. Porque os anúncios dizem, ganhe 1 milhão em um mês, opere 2 horas por dia, viva de renda passiva. Mas todo mundo sabe que, na realidade, 80% dos iniciantes quebram nos primeiros 3 meses, tá bom? E o trading é um trabalho que exige muito estudo, disciplina e controle emocional. E se você quiser dinheiro, você pode ir para o cassino, né? Pelo menos lá eles admitem que isso é um jogo de azar. E bem, agora a gente tem o mito número 2, que é traders bem-sucedidos sempre acertam. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Não preciso nem comentar sobre isso. E quem tá começando aí acha que os profissionais acertam 90% das vezes, o que não faz nenhum sentido. E que, na verdade, os melhores gestores aí acertam cerca de 50% a 60% das operações. E bem, o segredo não é acertar, né? Mas sim saber gerenciar o risco. Uma operação boa tem que compensar várias outras operações ruins, e essa sim é a fórmula do sucesso pra gente, tá? E quando você entender que as perdas fazem parte do jogo, você vai começar a parar de entrar em pânico e começar a operar da maneira correta. E o terceiro mito é que tem que operar todo dia para ganhar. E pessoal, atividade não é o mesmo que produtividade. Bem, muitos novatos aí abrem 10, 15, 20 operações por dia achando que vão enriquecer mais rápido. E na prática, exagerar é o caminho mais curto para você quebrar sua conta. Os setups de qualidade, pessoal, aparecem 2 a 3 vezes por semana no máximo. E o melhor trader é aquele que sabe esperar o momento certo e não entra no mercado por tédio. E vale lembrar aqui para vocês que às vezes a melhor operação é quando você não faz nada. E agora o mito número 4 é que dá para eliminar completamente as emoções, pessoal. Bem, você já escutou que operar com um robô é operar sem emoção? Então, as pessoas não são robôs e isso é biologicamente impossível. O medo, a ganância e o medo de perder a oportunidade, tudo isso é natural. E tentar reprimir tudo isso só gera mais estresse e decisões por impulso. O certo é aprender a controlar e não ignorar as emoções. Ter um plano de trade claro, saber quando parar e o tamanho das posições são ferramentas de controle e não de negação. O mito número 5 é que um único setup vai recuperar tudo. Literalmente, pessoal, o pensamento mais perigoso do trading. Depois de uma sequência de perdas, aquela voz interna dentro da sua cabeça dizendo para você dobrar a aposta e vai recuperar tudo. E bem, isso leva ao que a gente chama de margin call. O mercado é sempre imprevisível e essa operação milagrosa, infelizmente, pode ser a sua última. Os profissionais recuperam devagar, com ganhos pequenos e seguindo o gerenciamento de risco. Lembrando aqui para vocês, né, que a gente tem uma base gratuita com estratégias comprovadas de gestão de capital. Lá tem instruções de cálculo do tamanho de posição e regras para se recuperar depois das perdas. Tudo bem detalhado. Tem exemplos práticos de como sair da sequência de perdas sem aumentar o risco. Tudo aqui na descrição do vídeo e pega lá enquanto está disponível. Também tem um código promocional para bônus lá na corretora. E agora o mito número 6. As notícias sempre movimentam o mercado de forma lógica. Pessoal, saiu o dado ruim, o dólar vai cair. É o que todo iniciante pensa. E na verdade, né, o mercado pode reagir ao contrário desse pensamento. Os investidores precificam as expectativas antes, e quando a notícia sai, né, o preço já reagiu. E além disso, existem algoritmos que operam em microsegundos muito mais rápido do que você pode operar. Então, tentar adivinhar a reação de notícia é um puro chute. E é melhor evitar operar em alta volatilidade ou fechar posições bem antes. Mito número 7. Estratégias automáticas funcionam para sempre. Você comprou um robô, agora ele vai operar por você. Esse é o sonho de todo trader preguiçoso. Os algoritmos são feitos para certas condições de mercado. E quando muda a volatilidade, tendência, correlação, o robô começa a perder. E a gente tem vários exemplos práticos disso. As estratégias que lucraram por anos e depois começaram a quebrar os fundos inteiros em apenas um mês. E pessoal, a automação é uma ferramenta e não uma solução mágica que exige monitoramento, ajustes e entendimento de lógica. E são esses mitos que levam milhões de traders ao fracasso. E quando você para de acreditar neles, você começa a realmente ver o mercado como ele é. Complexo, imprevisível, mas que é sim possível de dominar um sistema, né? E se você quiser aprender princípios reais do trade lucrativos e sem ilusão nenhuma,
manda uma mensagem lá no privado, porque a gente tem uma comunidade fechada de trades experientes lá no Telegram. Analisamos casos reais todo dia, mostramos estratégias profissionais e até ajuda a montar uma certa mentalidade para vocês. E lembrando para vocês que a seleção é individual, porque a gente não busca quantidade e sim qualidade. Os contatos estão todos aqui na descrição e também se inscreve aqui no canal, porque sempre tem análise e aula sobre psicologia do trading. Lembrando para vocês, operem com inteligência e não com mitos.